Bom dia, gente. Bom dia. Que prazer, que privilégio voltar aqui e falar com vocês sobre a mulher no mercado de trabalho. Por que destacar tanto a mulher no mercado de trabalho? Será que eu precisaria destacar? Será que tinha essa necessidade de ter o Dia da Mulher, de ter lei para cuidar da mulher? Será que precisava? Será que a mulher precisa mostrar 2 vezes mais o que o homem já faz para poder ter o seu espaço? Será? Será que essa diferença vem crescendo ou vem diminuindo? Quais são as dificuldades que vocês encontram hoje no seu dia a dia para fazer a diferença, seja na sua vida pessoal, familiar, financeira e principalmente profissional no mercado de trabalho? É sobre um pouquinho disso tudo que a gente vai falar. Mas para iniciar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para conhecer melhor vocês. Quem aqui é mãe? Uma boa parte. Quem aqui é mãe e trabalha? Quase que a mesma turma. Quem aqui é filha? Opa, todo mundo é filha. Tudo bem. Gente, quem aqui já sofreu preconceito por ser mulher? Uma menor parte, mas ele existe. Alguém acredita que não existe preconceito com a mulher só pelo fato de ser mulher? Alguém acredita que não exista? Todos vocês acreditam que existe. Ok. Bom, não precisaria de muita coisa para a gente falar que a mulher é diferente. Não precisaria. Apesar de todo o preconceito, de todo o posicionamento que existe, não é de hoje. Já faz muito tempo que isso vem acontecendo. Mas, se nós quisermos falar em cima de números, porque contra dados e fatos não há argumentos. Então, se eu quiser falar em cima de números, eu poderia iniciar com uma pesquisa que eu localizei do IBGE, dizendo que 51% das mulheres do Brasil, 51% são mulheres e 48% são homens. Só aqui já dá para mostrar o que tem mais e o que tem menos. Sem falar que essa outra metade foi gerida por quem? Mulheres, senão não existiria. Se a mulher deixar de existir, o mundo deixa de existir. Só por esse dado já seria o suficiente para dizer quem está com o controle remoto na mão. Só por isso. Mas tem outros dados que a gente pode mostrar. Por exemplo, a Folha de São Paulo e a Forbes trouxe uma revista que eu vou mostrar para vocês, para quem não teve oportunidade ainda de ver, esses dados que não são tão atraentes. Alguém já viu essa revista? Está nas bancas. É desse mês. E olha os dados que eles trazem. 2085, no ano de 2085, as mulheres vão ganhar o mesmo que os homens. 2085, gente. Logo aí. 2126, 51% dos cargos de diretoria executiva serão ocupados por mulheres. Essa é a projeção. E eu trouxe a revista para mostrar que assim, não fui eu que montei o slide com base em achismo, é com base em estudo. 2.223, a mesma parcela de cargos de gestão para homens e mulheres. Não é muito animador, né? Mas tem mais coisas para mostrar. No mundo, subiu o número de mulheres no mercado de trabalho 30% em cargos de liderança. Subiu, ou seja, as coisas estão mudando para melhor, diminuindo essa distinção, essa diferença. E qual foi o resultado disso, vocês imaginam? Você acha que piorou os resultados das empresas ou melhoraram? Melhorou, lógico. Melhorou 15% na rentabilidade das empresas. Dados e fatos. Não é porque a mulher é melhor. Aqui, ó, o resultado está mostrando. Aumentou a rentabilidade, dinheiro no caixa, depois que começaram a colocar mulheres na gestão. 60% das mulheres possuem cargo no conselho administrativo. O que é conselho administrativo? É o conselho que toma decisão dentro das empresas. Apenas 60%. Mais de 50% das empresas não possuem mulheres em cargos de liderança. Mais de 50%. A maioria não coloca, porque é preconceituosa e por uma série de razões. E apenas 5% das mulheres ocupam cargo de CEO. O que é CEO? CEO é o primeiro cargo, é o chefe executivo operacional que toma as decisões na empresa.
que responde direto para um presidente de um conselho, ou seja, o maior cargo, apenas 5% das empresas ocupam com mulheres. Isso, para muitos ou para muitas, pode dizer assim, tá vendo como existe preconceito? Olha como está claro. Ou você pode olhar para esses dados e dizer, olha o tanto de oportunidade que nós temos ainda. É o ângulo que você quer olhar. Você vai olhar o lado de reclamar ou o lado do tanto que ainda tem para conquistar. Mas vamos continuar ainda com dados. Mulher no volante, perigo? Hã? Constante? Não, não, gente. Distante. Mulher no volante, perigo, distante. Vocês, mulheres, estão dizendo constante? Não, olha os dados. Dados, DataSul, FGV, 17% dos acidentes fatais ocorrem com mulheres, 82% com homens. Dados e fatos. Mulher no volante, perigo distante, porque a mulher é mais atenciosa, mais cuidadosa. E você, mulher, por ter ouvido esse ditado tantas vezes, repete. Mulher no volante, perigo constante. Quando não é verdade. E não é verdade porque a gente não quer que seja verdade. É porque os números, os fatos mostram que não é verdade. Vamos continuar. Número de mulheres em cargo de nível de executivo aumenta 40%. Isso é um dado desse ano, janeiro de 2019. Gente, está mudando. Só que se você individualmente não acreditar, essa mudança deixa de existir. Ela acontece se você acreditar que você pode, que você não é diferente. Ah, mas a diferença, o preconceito existe. Se você se esconder atrás disso, ele vai não só existir, como tomar conta e te frear. Existem mulheres que não estão parando. Nessa mesma revista, quem tiver curiosidade, você vai pegar uma série de histórias de mulheres bem-sucedidas, e eu posso falar de algumas, talvez vocês conheçam, Ivete Sangalo, talvez. Posso falar aqui da mulher do conselho da rede empreendedora. Posso falar de inúmeras mulheres que estão fazendo diferença. E o que tem em comum com essas mulheres? Elas não acreditam que elas são menos. Elas não param. E se alguém diz que ela é menos, ela prova que ela não é. E ela não se incomoda. É a mesma coisa um homem que se incomoda. Eu vou usar rosa, por quê? Vai mudar seu sexo porque você usou uma cor? O fato de você ser mulher, você vai aceitar que alguém diga que você é menos? Então, existe uma parcela que está com a gente em aceitar ou não que a sociedade e que a organização, o mercado impõe. Mas existe o preconceito, sim, mas está mudando e o motor da mudança é a gente em cada atitude, em cada dia, em cada comportamento. Para falar com vocês sobre isso tudo, eu preciso me apresentar. Então, eu sou o Rodrigo Wilder. Eu sou o Rodrigo Wilder, pai do Gabriel, marido da Laís, minha esposa que está aqui, irmão do Ricardo Diego, amigo de um monte de gente, filho da Tiane e filho do Wallace. Esse é quem eu sou, que é diferente do que eu faço. Atualmente eu dirijo uma empresa de consultoria, o Weber está aqui comigo também, parceiro, que coordena as operações da RW junto comigo, e nós fazemos o quê? Nós implantamos sistemas de gestão, por exemplo, ISO 9001, ISO 14, sistema de gestão automotivo, entre outras coisas. Qual foi o nosso diferencial no mercado que tem ganhando muito espaço? A gente não faz só a parte técnica. Nós começamos a entender que nada acontece se nós não entendermos do ser humano. Qual que é o maior diferencial do ser humano? Na opinião de vocês. Qual que é o maior diferencial do ser humano? Emoções. Boa. Eu diria que é ser humano. É ser menos robô. Nós estamos sendo pré-formatados para agir igual robô, ter um QI alto e desenvolver pouco QE emocional. E aonde a mulher sai na frente? Nas emoções. Tem homem que se você encosta, dá choque. As mulheres não têm algumas frescurinhas que os homens acabam tendo. Um monte de coisinhas que não pode isso, não pode aquilo. E sente, e percebe, e faz a diferença, porque o robô está ocupando o espaço daqueles que agem igual robô. Porque se você for competir com o robô, você perde. E usando esse diferencial, nós estamos fazendo diferença nas empresas, aplicando ferramentas técnicas e comportamentais. Audito também por um organismo certificador, para verificar como funcionam as empresas. Assim, eu tenho formações que não muda quem eu sou, ajuda a fazer o que eu faço. Tenho formação em engenharia, Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coach, Practitioner pela empresa DEC,
especialista nessas normas de sistema de gestão. Isso é o que eu estou fazendo hoje e as formações contribuem. Aqui, algumas empresas que nós passamos nos últimos meses e voltamos fazendo esse tipo de trabalho. E para fazer esse bate-papo, eu gostaria de combinar algumas coisas com vocês. Primeira, o celular. Não vou pedir que desligue necessariamente, mas que deixe pelo menos no vibra. E se puder evitar, pode fotografar, pode fazer o que quiser, mas assim, se você ficar mexendo o tempo todo no seu celular, pode ser que rouba a sua atenção. Vai roubar a sua e vai roubar também a atenção de quem está do seu lado. E às vezes são 75 minutos da hora que eu iniciei a fala até a hora que eu vou finalizar essa fala. E talvez essa dispersão pode perder algo que seja interessante para a sua vida. Horários. Eu falarei durante 75 minutos no máximo. Então, essa é a previsão que nós temos aqui e eu vou falar com você. Não vai ser o tempo todo só vocês ouvindo, eu vou querer ouvir de vocês. Quem quiser falar, não vou forçar ninguém a falar nada, pode ficar tranquilo, não precisa sair correndo. Muito bem. Sobre dúvidas, vai existir quem acha que precisa ter um momento ideal para perguntar? Quem acha? Não precisa. Teve dúvida, fala na hora, porque a sua dúvida é o que vai contribuir com aquele que não conseguiu perguntar, por timidez, ou porque não sabia se era o momento. Teve dúvida, é pertinente ao assunto? Faça. Às vezes não é uma dúvida, é uma colocação. Então participem. Agora, para começarmos a falar de algumas coisas, eu gostaria de alinhar as coisas que estão mudando o planeta de um modo geral. O planeta está mudando. Todo mundo está percebendo as enchentes, o aquecimento global, o comportamento. No passado, era educado, era uma boa prática você jogar o plástico no coletor de plástico, o papel no coletor de papel. Agora se fala nas escolas dos nossos filhos de não gerar o resíduo. De ao invés de comprar tudo descartável para gerar mais resíduo e afetar mais o ambiente, é de não gerar, de usar mais reciclados para você usar mais vezes e isso não comprometer o meio ambiente. Está mudando. O que mais está mudando? Em função da tecnologia, da ciência, da medicina, o crescimento populacional está aumentando. Nós já somos em 7 bilhões de pessoas no mundo. Essa projeção, se vocês colocarem no YouTube, ela é gigantesca para os próximos anos. Ela aumenta muito. E sabe o que vai acontecer? Vai piorar. Porque é mais gente querendo só o seu bem individual e olhando menos pelo coletivo. E o que isso tem a ver com as mulheres? Tem a ver com o ser humano. Se nós entendermos isso, lá na frente a gente vai falar especificamente do comportamento feminino. Aonde ele precisa ser ajustado e onde eu vou precisar da participação de vocês. Só que isso daqui tem a ver com o mercado de trabalho, com o mundo e com o nosso comportamento e compromisso com o mundo. É disso que a gente está falando. A automação. A empresa está automatizando tudo. E aí 3 pessoas que trabalhavam numa máquina, agora é uma máquina e não tem mais nenhuma pessoa. Quantas coisas disso estão acontecendo? Conectando tudo. Quem aqui não tem WhatsApp? Ninguém não tem WhatsApp. Todo mundo tem WhatsApp. Não, 2 pessoas não têm WhatsApp. Mas é a minoria. A maioria das pessoas estão usando o WhatsApp, estão usando o Facebook, estão usando as redes sociais, estão conectadas. E não tem problema, tá tudo bem. O que tem problema é se isso tudo controla a sua vida. Você precisa controlar o seu celular e não é o celular que precisa te controlar. Para quem não descobriu ainda, tem um campo em qualquer celular, notificações. Se você silenciar, ela para de te controlar. E a pergunta que fica é, quem está com o controle remoto na mão? É você ou é o seu celular te controlando? E já fica uma primeira reflexão. Essa evolução da indústria, do mercado de trabalho, ela começou desde as máquinas a vapor e foi evoluindo com a Revolução Industrial e agora chega na indústria 4.0, onde tudo está conectado, acontecendo junto e ao mesmo tempo. E o que vai ser do futuro? Podemos lembrar aqui, carro autônomo. Alguém já ouviu falar? Vai ter carro andando sozinho. Vai ter, o celular você fala, ele escreve sozinho com os recursos já existentes. E quantas outras coisas vão existir e vai mudar a nossa forma de ver o mundo? Um passado bem recente para a gente recordar. Existia locadoras. Agora não existe mais, é Netflix. Existia a Kodak com filme. Agora existe máquina digital e a Kodak não existe mais. Porque as coisas estão mudando. E tem empresas e pessoas que acreditam que aquilo não vai gerar impacto para ela. E gera. E já está gerando. O que fazer? E aí começa um alinhamento que eu preciso fazer com vocês. Eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso ter propósito de vida.
quanto se fala de propósito de vida, gerando equilíbrio com tudo isso, e entra a famosa inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você saber quem é você saber o que você quer. E aí sim, sabendo quem é você e o que você quer, achar equilíbrio entre o seu trabalho, a sua vida pessoal, profissional, amorosa, religiosa. O grande desafio da vida, a maioria pensa que é trabalho e é ser independente, mas é achar equilíbrio no meio disso tudo. Ganhar dinheiro é a nossa grande busca da vida, mas na verdade, se você tem dinheiro, não tem família, não tem outras coisas, o dinheiro perde o sentido. Então não é só ganhar dinheiro, mas também não é só ter família, não é só cuidar da saúde, é achar equilíbrio entre tudo isso. Quem é você? Quem consegue olhar no espelho e dizer exatamente quem é você? Você sabe responder exatamente isso? O que exatamente você gosta? O que exatamente te faz bem? O que, quando você está fazendo, te deixa numa sensação que você não vê passar o tempo? Existem psicólogos que chamam esse estado de flow, que é um estado que você não percebe o tempo passar. Quem aqui já esteve em algum momento fazendo alguma coisa e fala, nossa, eu nem vi o tempo passar? É dessas coisas que você deveria colocar na sua listinha e falar, caramba, isso aqui é uma coisa que eu gosto. Isso aqui é uma coisa que eu não gosto, que eu fico 5 minutos e a dor é intensa. Só que às vezes a dor é intensa para num segundo momento você ter algo bom. Às vezes você precisa sentir algumas dores, mas para isso você precisa se conhecer. Quem é você? Quem exatamente é você? E quando eu falo quem é você, é tudo que sustenta o seu nome. Você constrói o seu nome, não é o seu nome que constrói você. Você é uma pessoa que gera valor para as outras que estão ao seu lado, ou você é uma pessoa que quando chega na roda, todo mundo se espalha e quer ir embora? Alguém conhece alguém assim? Sempre existe alguém assim. Aí nós não precisamos estar perto. Só que se essa pessoa é a gente? Tem gente que mora sozinho e quer fugir de casa. E aí não é legal, né? Então eu acho que a gente tem que estar bem com a gente mesmo e a gente tem que se conhecer. Quem aqui sabe o que é missão e qual é o propósito que você tem para a sua vida? Quem aqui tem isso claro? Senhor, tem claro? Poucas pessoas levantaram a mão. Quem sabe exatamente até dezembro desse ano o que é ter em diferentes áreas da vida, com meta clara estabelecida? Boa, praticamente as mesmas, um ou outro levantou a mão, legal. Não vou perguntar, eu só quero saber um pouco de quem tem essa clareza. Gente, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E tá tudo bem você colocar metas pequenas para começar, mas você precisa ter metas. E quando se fala de missão, de propósito, eu chamo de história. Qual é a história que você quer contar lá na frente? Nós temos uma idade média aqui, talvez de 37 anos e meio, mais ou menos, 36... Nada. É por isso que subiu um pouquinho, mas é experiência. Ser idoso não significa ser velho, né? Ser idoso não significa ser velho. Ser velho deixa a cabeça lá atrás. Ser idoso é ter experiência, né? Eleva a nossa média. Qual é a história? Se você fosse escrever um livro hoje, você teria orgulho da sua história? Do que você escreveu até agora? Teria orgulho? O que você está fazendo para escrever um livro para contar daqui 10 anos? Talvez uma pergunta que deveria estar pronta para a gente é assim, essa atitude que eu vou fazer é uma coisa que lá na frente vai me dar orgulho ou vai me dar vergonha de contar? Eu preciso ter várias câmeras me filmando para eu agir corretamente? Às vezes a gente tem medo de agir, só que o medo é um estado de alerta. E se a gente entende essa alerta, a gente pode ir com medo mesmo. Mas tem que ir, não pode parar. Então, qual é a história que você quer contar? Quem conhece os seus valores? Quem sabe o que é valores? O que é valor? Ética, religião, amor, respeito, principalmente pelas mulheres que multiplicam o mundo, né? Valor é aquilo que nos move. Valor, para aqueles que têm filho. Imagine uma seguinte situação. Você tem uma situação onde o seu filho chega fugindo da polícia. Quem aqui abriria a porta para o filho? Alguns. Quem não abriria e fala assim, você está fugindo da polícia, você acerta, eu não vou deixar você sozinho, mas eu preciso deixar que você se entenda.
Alguns também. Essa diferença mostra que às vezes o valor de justiça supera o valor de família, mesmo que o valor de família exista. Porque o meu sentimento, o meu valor de justiça, ele é maior. Por isso que eu não vou aceitar ninguém fugindo da polícia aqui na minha frente. Eu abriria a porta para o meu filho, depois eu entenderia. Minha mulher fala, não, você deveria falar, fecha essa porta. Porque o valor dela é diferente do meu e tá tudo bem. Tá tudo bem ser diferente. Todo mundo é diferente. Por isso que a mulher é diferente do homem e tá tudo bem. E tonto é aquele que acha que não, que acha que é mais só pelo fato de ser homem. A gente precisa entender os valores e entender as diferenças para saber como agir sem deixar que essas diferenças nos diminua. E esses diversos valores de contribuição, tem gente que tem muito prazer em dividir informação, dividir conteúdo, em ajudar pessoas que precisam. Tem gente que o valor é mostrar, o valor é ter status, é estar no palco, é estar mostrando coisas nas redes sociais, mostrando uma felicidade às vezes que não tem, para quem não gosta, comprando aquilo que não tem, se endividando para mostrar para quem não gosta. Isso tem sentido? Eu acho que não. E quantas vezes a gente não se pega fazendo exatamente isso? Quem gostaria de ter um armário assim? Seria conveniente, né? Seria interessante. Linda, magra. Agora, quem disse que precisa ser magra? Quem disse? Qual é o padrão de dizer que é linda, que não é linda? Isso é bom ou isso é ruim? É conveniente. Agora, ter esforço para conquistar tudo isso, às vezes é a dor que a gente não quer sentir. É muito confortável querer ganhar tudo isso e conquistar isso. Tem muita dor, muito suor e muita luta. Todas aqui podem ter. Mas para ter, antes de ter, a gente precisa de outras coisas. Qual que é o primeiro passo que nós temos antes de ter? Qual que é o primeiro? Ser. Primeiro eu tenho que ser alguém que gera valor. Se eu gero valor para você, você, por consequência, vai me dar atenção. Vai me dar o privilégio de ouvir até o final, porque isso está fazendo sentido para você. Se não faz sentido, talvez você até fique, mas não volte. Então, primeiro você tem que ser. Segundo, você tem que fazer. O fazer não é saber o que tem que ser feito. É fazer o que tem que ser feito. Quantas pessoas que às vezes estão endividadas, e aí você pergunta para ela assim, ela fala, mas eu sei o que tem que fazer. Eu sei que tem que fazer uma planilha, eu sei que tem que controlar, eu sei que tem que entrar na conta. Mas você entra? Ah, se eu entro é outra coisa. Não basta saber o que tem que fazer. É fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes a gente sabe que é o certo, mas faz o errado, por consequência você tem o errado. Então, primeiro, você tem que ser uma pessoa boa, ser uma pessoa trabalhadora, ser uma pessoa que faz a diferença, fazer o que tem que ser feito. E aí, por consequência, sim, você vai ter tudo aquilo que você deseja, por consequência. Minha vida começou a mudar depois que eu tirei o cifrão do olho e ele veio para o bolso. Antes, eu vou ganhar alguma coisa com isso? Se eu não vou ganhar, eu não vou fazer. Efeito, prazer imediato. O que me satisfaz hoje não é o que vai me levar no jogo do longo prazo. E vocês estão no jogo do curto ou do longo prazo? Quem está no jogo do curto prazo? Não precisa dizer. É só refletir. Palestra, gente, não é um treinamento de 5 dias que vai transformar a vida de vocês. É um conjunto de provocações que aqui estou fazendo com o objetivo que vocês possam pensar, refletir e se mudar qualquer detalhezinho na vida de vocês para melhor, o meu objetivo foi atendido. Eu estou combinando coisas óbvias. Tudo que a gente falou aqui é óbvio, sim ou não? Óbvio. E às vezes a gente não para pensar no óbvio. Eu era todo endividado, minha mulher era bancária, e ela falava, Rodrigo, você tem que entrar na sua conta todos os dias. E eu falava assim para ela, eu não vou estragar meu dia. eu já sei que tá tudo zoado. E ela, Rodrigo, pelo amor de Deus, cara. Eu falei assim, Laís, numa boa, eu tô bem, se eu entrar eu vou ficar mal, então eu fico bem e não entro. E também não arrumava. E o que eu aprendi? Ou eu enfrento o problema, ou eu bato no problema, ou o problema bate em mim. Ou eu estou batendo no problema, ou eu estou apanhando do problema. Seja sua dívida, seja seu relacionamento, sua vida profissional, seja o que for. Então,
enfrente os seus problemas, os seus fantasmas e tenha diferenças. O que te impede de ter uma vida melhor? De aguentar a dor, de cair e levantar? Em algum momento você vai cair. Só que se você superar essa dor, se você continuar, ao invés de ficar preocupado do que o outro vai dizer e vai falar, a competição é com você mesmo. Quanto você está competindo ou com quem você está competindo? A batalha, a luta tem que ser interior. Se você vencer e ser melhor do que você foi ontem, seguramente você já está vencendo e melhorando. E esse é o jogo. E não é ser melhor que o outro. Quando ela levanta, muitos ali teriam feito, já era, perdi, acabou. Quantas vezes a gente não faz isso quando vai mal em uma prova, em uma promoção, em uma situação de trabalho, na vida pessoal, numa briga, num relacionamento, não vou falar mais com essa pessoa. E não enfrenta a dificuldade. Tá tudo bem errar, porque só erra quem faz, só erra quem tenta, só erra quem vai pra cima e faz a coisa acontecer. Aquele que fica parado só olhando o outro, apontando e criticando, essa pessoa não vai ter resultado, não vai ganhar a corrida. Vários estudos apontam que nós temos dois lados do cérebro, lado esquerdo e lado direito. E o que a escola fez com a gente? Que nós desenvolvêssemos muito mais o lado esquerdo, raciocínio lógico, que nós fizéssemos e fôssemos pessoas extremamente inteligentes. QI. Quem aqui já ouviu falar do QI? Quem aqui já fez teste de QI? Tem o QI alto, tem o QI baixo? Não precisa dizer. Gente, o robô foi formatado para ter um bom QI. Pessoas que antes desenhava, hoje o robô desenha sozinho. Antes a gente tinha que ter mapas. Agora o GPS faz a gente andar sozinho. No passado, apesar da maioria ser bastante jovem, antes se usava mapa. Já ouviram falar? Mapa, papel, né? Mapinha, vai para a esquerda, vai para a direita. A gente até sabia o nome das ruas. Hoje, quem sabe o nome de alguma rua? Quase ninguém. Por quê? O GPS impede a gente de errar. Logo, ele impede a gente de aprender. Errar é bom, desde que a gente não continue errando nas mesmas coisas sempre. E aí entra o quê? Lado direito do cérebro. Olha o que fala, olha o que nós desenvolvemos com o lado direito. Atitude, comunicação, resolução de problema, pensamento crítico, criatividade, tomada de decisão, empatia, ética, flexibilidade, liderança, motivação, várias coisas. Só que a escola não nos ensinou esse lado direito do cérebro, essa parte emocional. E isso tem a ver com o autoconhecimento, de a gente saber quem é você. A gente não. Você saber quem é você. O que você gosta, o que te faz bem e o que não te faz bem. O que você faz com as coisas que acontecem na sua vida. Mais importante do que o que acontece é o que você faz com as coisas que acontecem. Quem aqui já brigou no trabalho, foi lá e descontou tudo no marido, no filho? Afinal, somos seres humanos, não é isso que a gente diz? A gente erra. Como é que eu vou separar? Só que mais importante do que o que aconteceu é como lidar com o que aconteceu. Aprender, melhorar e continuar. Cair igual a moça caiu, levantar e ir adiante. Esse é o jogo. E de quem que é a responsabilidade? É sua. E por falar em responsabilidade, vamos esticar o braço assim, ó. Estiquem o braço. Por gentileza, de lado, de lado. Agora, voltem o braço e coloca aqui embaixo do umbigo e aperta. Tá vendo essa barriguinha aí? É mérito seu. É mérito seu. Tem gente que vai dizer, é tireoide. Tem gente que vai dizer, é osso largo, por isso que eu peso bastante. Tem gente que vai dizer que eu corro muito e não consigo fazer exercício, eu não tenho tempo. Gente, não é. A responsabilidade é sua, do tamanho dessa barriguinha. Inclusive a minha também tá meio... do tamanho dessa barriga, do tamanho da sua conta bancária. Da sua posição no mercado de trabalho, do amor que o seu filho tem por você, do respeito que você tem pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu amigo, pelo seu primo. É tudo responsabilidade sua. Não é minha, não é do colega do lado. Ou seja, assumir a capacidade de assumir a responsabilidade por aquilo que acontece na sua vida é sua. E pessoas de sucesso, mulheres de sucesso, como aquelas que eu mostrei na revista, e no final,
junto com os sorteios aí, quem quiser, eu vou colocar para sortear essa revista. A Elisângela, não sei onde ela tá, mas depois na hora que for rolar o sorteio dos brindes, porque nessa revista mostra exatamente isso. Essas mulheres não acreditam e ela assume a responsabilidade. E você? Está assumindo a responsabilidade ou justificando que é o outro? Lembra da barriguinha. Aí quando tiver dificuldade, estica o braço lá na frente do espelho e fala, putz, aí vocês vão lembrar. Muito bem. Para isso a gente tem que sair da caixa das justificativas. Sair da caixa de ficar dizendo que é o outro. Que existe preconceito, por isso que eu não consigo me destacar. Que existe preconceito, por isso que eu não consigo ter um bom cargo. Não. É possível ser mais. É possível ser melhor se você acreditar. Se você assumir a responsabilidade e não deixar, não parar achando que é o outro, ou que a resistência ou o preconceito do outro é o que vai fazer você ser maior ou menor. Não. É a sua atitude. Lembra? Seja, faça e por consequência tenha. Você está do lado da conveniência de querer ter tudo ou do comprometimento em fazer para ter por consequência. De que lado que você está? Agora vamos começar a palestra. Agora a gente vai começar a palestra. Tudo isso era só para a gente alinhar. Não comecei agora. Até agora. Vou começar agora. Então vamos lá. Eu gostaria de pedir que vocês levantassem, conhecessem 3 pessoas que você não conhece ainda nesse grupo e falasse coisas que não estão na sua rede social. Rodrigo, o que não está na minha rede social? Na verdade, gente, eu não estou preocupado com o que você vai falar. Eu só quero que você converse com gente. Saia da zona de conforto, vá para a zona de desconforto e fale alguma coisa com alguém que você não conhece. A gente muda, o mundo muda quando a gente muda. E não sair do lugar, ficar na zona de conforto, é o que vai fazer a gente ficar do mesmo jeito sempre. Podemos? Então vamos lá. Conhecer gente. 3 pessoas que você não conhece. Se apresenta, só isso. I get close to you. When it's hard times, I can't get by if I'm not close to you. Well, I can't help but see that there's a tension building. I can't stand it. I can't stand it. The fire will rise if we all unite. So help me make the sun shine. Oh, I feel like there's no one together. Now it's real that we're miles from home. Oh, I feel like there's no one together at all, at all. Oh, I feel like there's no one together. Now it's real that we're miles from home. Oh, I feel like there's no one together at all, at all. There's a new light in the dark sky, but no one sees the truth. Vamos lá, gente, vamos lá? Pode voltar pro seu lugar. Vamos lá. É difícil soltar, mas quando solta não larga mais. Agora eu gostei desse negócio, vamos fazer amizade. Muito bem. É gostoso sim ou não? É bom, né, gente? Só que quantas vezes a gente não conhece alguém porque é desconfortável? Se nós passássemos o dia inteiro junto, a semana inteira junto, a probabilidade de 99% das pessoas que aqui estão voltar e sentar no mesmo lugar era gigante. Por quê? A gente deseja sempre fazer as mesmas coisas porque é mais confortável, é menos risco. Só que quando a gente não faz diferente, não tem resultado diferente. Tá bom do jeito que tá? Ou pode ser melhor? Sempre pode ser melhor. O mundo tá mudando. Se você parar, você ficou para trás. E esse simples fato de levantar para falar com alguém diferente, acreditem, é o que a gente não faz no dia a dia. Por isso que nossa vida não muda. Quando a gente era criança, o papai e a mamãe diziam assim, não fale com estranho. E tem gente que achou que era pro resto da vida. Já mudou essa regra. Com exceção da nossa lindinha ali que tá tentando ouvir, eu não tô deixando. Ela tá no vídeo ali. Gente, é pra falar com estranho. Né? Não precisa ser tão estranho, mas com uns estranhinhos assim, mais ou menos. Fale. Conheça o novo, conheça o diferente, porque isso vai dar algo que você não tem.
E para falar sobre relacionamento e conhecer gente, o maior problema do relacionamento, de todos os relacionamentos, e eu sou um mero aprendiz, tá aqui a Laís que sabe disso, se relacionar com o outro é difícil, principalmente quando a gente tenta buscar no outro o que nós não temos. Na verdade, a gente tem que se conhecer, estar bem, para aí sim conseguir fazer bem para o outro. A gente quer cobrar do outro o que nós não temos. É por isso que dá pau, dá chute, briga. Porque a gente começa a cobrar aquilo que nós gostaríamos de ter e ser. No outro, pô, a gente precisa se acertar. Por isso o autoconhecimento é algo que está sendo tão falado. Autoconhecimento, livro de autoajuda, a gente critica porque é muito falado, mas não significa que não presta. Talvez metade dos livros que sejam ali, talvez, sejam coisas ruins, mas também tem muitas coisas boas. E pelo preconceito, o mesmo que afeta as mulheres no mercado de trabalho, por esse preconceito a gente não muda, não faz diferente. A gente tem muito pré-conceito, é um conceito prévio, não estabelecido, e sem entender, a gente simplesmente se bloqueia e não faz. Como, por exemplo, natural e cultural. O preconceito, ele vem de uma cultura. Quem aqui acha que o preconceito é algo natural das pessoas? Alguém acha que é natural? Natural? Alguém acha que não é natural? Quem não acha nada? O preconceito ele é cultural, ele é uma cultura que vai se cultuando e vai passando de geração para geração e vai afetando cada vez mais. Ser homem, de classe média alta, hétero, só aí já te deu uma vantagem competitiva gigante e tá tudo errado ser assim. Ser mulher, negra e homossexual, quanto ela tá perdendo? Por preconceito. E essa pessoa pode ser infinitamente melhor do que esse outro padrão que a sociedade coloca. Quem coloca? As culturas. Só que essa pessoa, por mais que tenha características que a sociedade tem preconceito, não pode se esconder e se vitimizar. Eu não estou falando que é fácil. É difícil. Nada é fácil. Só que é impossível se não tentar. Se quando você cair, quando tomar a primeira cacetada, achar que não tem o que fazer. Por favor. Eu fui fazer um concurso e antes da prova eu cheguei, tinha muito trânsito, eu levei 2 horas e meia para uma viagem que era de 1 hora. Cheguei, estava errado o meu lugar e uma moça que estava sentada me ajudou a achar meu lugar. Eu só olhei para ela e falei assim, que trânsito, né? Ela falou, eu falei, eu vim de outra cidade. Ela falou, eu também. Eu falei, de onde você veio? Ela falou, de São José. Eu falei, eu também. Foi absolutamente só isso. Porque eu sempre tive facilidade de conversar com pessoas. Então, pra mim, aquilo foi... Mas foi só isso. Chegou lá fora, eu estava atrás dela, ela não percebeu. Ela estava falando mal de mim com o namorado dela, dizendo que eu não calava a boca. Aí eu fiquei brava com aquilo e falei, quando meu namorado saiu, eu falei pra ele, nossa, eu preciso deixar de ser bobo, de querer fazer amizade com as pessoas, sendo que eu nem conversei com ela, foi 2 perguntas só. Ainda tinha tempo ainda para começar a prova. E aí eu comecei a me policiar. Então eu me fechei, comecei a parar de falar com as pessoas por conta do que é. Mas ela que estava errada, não é eu. Eu estava nela, não em mim. Qual que é o seu nome? Gabriela. Gabriela. Meu filho é Gabriel. Quase seu xará. Legal. Gabriela, parabéns. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Só que aonde você errou? Na sua opinião, aonde você errou? Aonde você errou nessa história? Xingada, depois. Não. Tá bom, vai. Vamos xingar ela. Ah! Gabriela, aonde você errou foi achar que você tinha errado. O erro estava com ela, passa a ser seu quando você acha que o erro é seu. Ela tem um problema, você não tem. Você tem se você achar que você é o problema. Se você não falou nada demais, você tem essa convicção, por que se sentir mal? E às vezes a gente puxa pra gente algo que não é nosso. A pessoa é preconceituosa e você acha que você está no lugar errado. Você vai no aeroporto, você percebe, e eu viajo bastante, pessoas, às vezes tem idoso do lado, idosa do lado, e tem alguém com uma mala em cima do banco, e não é porque ele não quer estragar a mala. Não é, porque a mala está mais velha que ele. É porque ele não quer que ninguém sente do lado dele. Então essa pessoa tem um problema. E não se você for pedir licença e ele ficar bravo, você, eu não deveria ter pedido. Não,
Você fez certo. Só que não pense que você esteja errado. Senão você vai começar a deixar de falar com pessoas, como brincamos e fizemos aqui, e isso é bom. Conhecer gente é bom. É isso que vai fazer você ser diferente no mercado de trabalho. O futuro das mulheres no mercado de trabalho é ser o que você é, entregando o melhor, entregando o resultado, entregando o valor, independente do seu gênero, independente da sua cor de pele, da sua cultura, do que você gosta ou deixa de gostar. O que importa é o que você gera, o que você faz, e não o que o outro acha de você. Você tem que estar feliz com você mesmo. Beleza? Obrigado, Gabriela. Eu passei por uma situação muito chata, né, no caso de preconceito. Inclusive com um senhor que eu achei que não deveria, né, ter esse preconceito, mas no cargo que ele ocupa, o militarismo, vocês acho que todos acreditam que é difícil. Eu cheguei na casa do coronel ali em Taubaté para fazer uma instalação e assim que ele abriu a porta, ele falou, uma mulher? Assim, uma mulher. Mulher não sobe escada? Opa. Tem algum problema pegar a ferramenta na mão? O nível? Ele não deixou que eu colocasse o papel na casa dele. Só que, porém, eu deixei bem claro para ele. O preconceito está sendo do senhor. A minha mão de obra vai ser computada, o senhor vai pagar por ela, Claro. certo? Eu não vou fazer a requisição como devolução do seu dinheiro. Porque é o senhor que está com preconceito e não está aceitando que eu execute o trabalho. Hoje, em 2019, ele, como militar, eu falei, agora, o senhor quer ter o preconceito, vai ter com seus soldados. Lá dentro o senhor manda. Aqui eu vim executar um trabalho que eu presto serviço para o Leroy Merlin. Boa. E eu vou até o final. Boa. A esposa dele concordou comigo, inclusive, falou, não, ela está certa. Você está com preconceito nela. Eu peguei as minhas coisas e falei, senhor, me dê licença, eu estou indo para o próximo trabalho. Boa. Qual que é o seu nome? Alisson. Alisson. Uma salva de palmas para Alisson, gente. É isso aí. É disso que a gente está falando. É disso. Porque o problema é dele. Isso foi uma queda. Que ela levanta e fala assim, não, aqui não. Aqui não. Muitas poderiam falar assim, meu, não dá, tá vendo? Ela trabalha com papel de parede, faz um trabalho maravilhoso. Conheço o trabalho. Fez em casa. Lindo o trabalho. E não tem a ver. E não que um homem não poderia fazer. Não tem a ver com isso, que a mulher é muito melhor, que o homem é muito pior. Gente, é parar de falar de diferença. Por que a mulher não pode fazer? Só que se nessa queda ela para e fala, esse não é um tipo de trabalho, tem que fazer um trabalho que tem mais a ver com mulher. Ela matou. É aquilo que a gente está falando com a Gabriela. Não, aqui não. Você não quer, mas quantos querem? É disso que a gente está falando. Gente, para entender sobre isso, o preconceito é cultural. Vamos falar um pouco de cultural e de natural. O que é natural e o que é cultural? Quem aqui tem cachorro e gosta de cachorro? Uou, legal. Então vamos lá. No Brasil, o cachorrinho não é fofinho? Oh, é fofinho, é o melhor amigo do homem. Para alguns é um filho. Nossa, lindo. Olha que beleza. Ainda com uma criança, que legal, que maravilha. Enquanto isso, na China é um pouco diferente. Na China, olha como que ficam os cachorros. Meu Deus, que maldade. Nossa Senhora, para que mostrar isso, Rodrigo? Meu Deus, podia mostrar outra imagem? Ai, Rodrigo. Na Índia, olha a vaquinha. Olha a vaquinha que linda. Ela é sagrada, gente, na Índia. Ela não é a melhor amiga, ela é sagrada. É melhor do que uma amiga do homem, ela é sagrada. E no Brasil, olha a vaquinha. Minutos antes de ir pro abate. Olha a vaquinha. Olha a vaquinha. Alguém tá lambendo os lábios agora, né? Churrasco, gostoso. Legal. Gente, qual é o certo? Qual é o certo? Depende da sua cultura. Depende da sua visão, do que você acredita. Tem gente, e não tem a ver com o Brasil. Tem gente no Brasil que não come carne. Tem gente que não come nada que é proveniente de um animal, de um ser vivo. O vegano. Ou o vegetariano que não come a carne. E tá tudo bem, tá tudo certo. Gente, tem gente que tem preconceito. E isso é um problema dele. Não é seu. Então, diferença de cultural e natural. A gente tem que respeitar as diferenças. Mas não aceitar
que algo que seja ruim para você, se você aceitou, o problema passa a ser seu. Alison, né? A Alison, se ela aceita isso e deixa de fazer o negócio que ela faz maravilhosamente bem, ela aceitou. Então existem diferenças, vocês precisam entender as diferenças para saber que ela às vezes não é sua e ela não está correta. E aí o certo para aquela pessoa é o certo, só que ele que se trate e não você. Vamos lá. Comer é natural ou cultural? Natural. O que comer? Cultural. Sexo? Natural. Como fazer o sexo? Cultural. Casamento? Cultural. Cultural. Existem culturas que não casam, é cultural. Não é que é uma coisa que natural. Eu não vejo dois animais casando. A não ser quando os donos fazem uma cerimônia, que talvez uma dica de negócio. Talvez vire coisas aí. Amor, é cultural ou natural? Não é natural. E a mãe que joga um bebê no lixo? E a fêmea de um reino animal que come o filhote para se alimentar? É cultural. A gente cultua o amor. Por isso que o amor é uma coisa que a gente constrói todos os dias. Quem tem filho sabe bem isso. O amor de mãe depende. Tem mãe que não tem amor. Tem mãe que morre pelo filho. E esse é o padrão cultural que a gente está acostumado e que a gente dá como certo, mas não é certo para todo mundo. Quem aqui não quer ter filho? Ó, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tá tudo certo. Quem disse que tem que ter filho? Quem disse que tem que casar? Quem disse que tem que ter 2 ou 3 filhos? Eu e minha mulher sabem bem disso, porque a família fica cobrando. A gente tem um filho de 7 anos, Gabriel, lindo, maravilhoso. Né? Ele fala que ele quer estar aqui 1 hora. Eu não sou babão. É que é verdade. E fala assim, você tem que ter outro filho. Aí um dia a gente falou pra minha mãe, que ela cobra muito. Você vai ajudar a cuidar? Ela mora lá em São Bernardo. Porque é só eu e ela aqui na cidade. A gente tem que se virar nos 30 para fazer acontecer. E nós decidimos ter um filho. Gente, tá tudo bem ter um, tá tudo bem não ter nenhum. Tá tudo bem ter 10 para quem quer ter 10 filhos. É que não é muito fácil ter 10 filhos. Mas tá tudo bem, se você quiser assumir e trabalhar bastante para alimentar esses 10, tá tudo bem. Para fixar esse conceito do que é cultural, do que é natural, quando pensamos ou escolhemos, é cultural. Quando pensamos ou escolhemos, é cultural. Se não, é natural. Quando é instintivo, é natural. E como a gente vai estruturar o nosso conhecimento para saber por que a gente pensa de maneira A ou de maneira B? Por que as pessoas são preconceituosas com as mulheres e impede as mulheres de fazer determinados trabalhos por acreditar que aquele trabalho era de homem? Ou que uma mulher não pode ser líder, que uma mulher não pode ser uma empresária de sucesso, que uma mulher não pode trabalhar, ou uma mulher não pode só trabalhar e o marido cuidar do filho. Como hoje já tem se tornado mais comum isso daí. E tá tudo bem se para aquela mulher tá tudo bem trabalhar e sustentar a casa. E ele ficar em casa e cuidar dos filhos e da casa, tá tudo bem. Quem disse que não pode ser assim? A sociedade, a cultura. E as pessoas têm vergonha do outro, em vez de ser feliz com ela mesma. Falando sobre conhecimento, todos nós temos isso dentro da nossa cabecinha, mas a gente não consegue enxergar. O universo simbólico é o universo que se constrói desde a primeira infância. Desde o comecinho, com coisas que vão acontecendo. Porque a gente não sabe. A gente tem uma experiência que veio dos nossos pais. E aqui começa o nosso universo simbólico. De referências que começam a acontecer. Essas referências complementam aquilo que valorizamos na nossa capacidade de processar as coisas. Por exemplo, esse senhor que teve preconceito com a Alison, ele teve preconceito por conta de uma formatação de crenças, de coisas que ele acredita que foi crescendo, que foi acontecendo na vida dele. E é disso que a gente vai falar. Essas influências vêm das pessoas, vêm dos costumes, dos momentos que vivemos e das referências que passamos a ter. Diante disso, a gente busca ter um equilíbrio daquilo que a gente acredita com essas referências que a gente vive. Tá confuso, vai ficar melhor. Calma. Isso formata o nosso repertório para alguém dizer que uma pessoa é linda e outra pessoa dizer que aquela pessoa é feia. Para alguma pessoa aqui dizer que o Rodrigo
fala muito de um jeito A e a pessoa fala que o Rodrigo fala muito de um jeito B. Está falando do mesmo Rodrigo, da mesma palestra. Outro exemplo. Esse auditório é um território. A forma que cada um de nós visualiza e enxerga esse auditório é diferente, sim ou não? Se nós abríssemos para cada um descrever, não temos tempo para isso, seria igual? Não, seria diferente. Porque cada um enxerga diferente, porque o universo simbólico é outro, valoriza coisas diferentes. Tem percepções que vão ser atraídas por situações diferentes. Ok, o universo simbólico, ele mostra que só você enxerga aquilo que você vê. Sua visão é 100% singular dentro do seu universo simbólico. Por isso que as pessoas brigam tanto. Por isso que as guerras começam. Porque pessoas, olhando para o mesmo cenário, enxergam coisas diferentes. Pessoas, a Alison vai em casa, faz um trabalho e eu acho maravilhoso, ela vai na casa do coronel e ele acha que uma mulher não pode fazer aquilo. Porque no universo simbólico dele, no mapa mental dele, isso não funciona, isso está errado. E ele está errado? Nós sabemos que sim, mas para ele não está errado. Quem aqui acompanhou o caso de Suzana 2 semanas atrás? A tragédia. Gente, terrível. Só que para todo mundo que faz, inclusive aquilo, tem um efeito positivo. Eles queriam chamar a atenção, eles queriam, por mais doente que seja, assim como o preconceituoso. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem que aceitar. Nós temos que entender para não aceitar. E quando você perceber esse comportamento, entenda que às vezes não é maldade. A Gabi falou ali, devia ter xingado ele, tá? Ela, né? Na verdade, você tem que entender que ela é fraca, que ela tem um problema e não você. Então, entender sobre isso não é querer mudar o outro, é mudar o seu comportamento. Quando você muda, o mundo muda. Imagine uma cômoda, que aquilo que você acessa o tempo todo é o seu consciente, aquilo que você tem controle. Ao deixar de usar, vai descendo nas gavetas da cômoda. E aí o que acontece? Você não lembra mais. Mas aquilo é uma feridinha, é uma bolinha que ficou marcada. E isso que ficou marcado vai fazer diferença, talvez, pelo resto da sua vida. Se você não tratar, se você não observar, se você não entender que aquilo aconteceu e está ali. Só que não é fácil de ver. O inconsciente, você não aperta um botãozinho, entra na programação da mente e acessa. Você precisa observar. Você precisa entender que 85% daquela pessoa extremamente ciumenta, dentro do nosso exemplo, tem a ver com referências que desceram para o inconsciente, em função de inseguranças. E é chamado, às vezes, de ciúmes. Só que são bolinhas que ficaram aqui embaixo, no inconsciente. E se você não parar para observar e tornar consciente, você nunca vai arrumar essa situação. Sabe aquelas coisas que você não sabe o porquê, mas te incomoda tanto? Você só sabe que te incomoda. Talvez seja algo que você já passou, já viveu. Talvez um chefe, talvez um pai, talvez um tio, talvez um irmão, uma mãe. Não sei. Todos nós temos o nosso universo simbólico, a nossa história e aquelas bolinhas ilustradas no desenho, de alguma maneira, que vai afetar. A recomendação, a dica que a gente traz aqui é: se observe. Lembra do início? Quem é você? Se observe. Saiba ouvir a você mesmo. Pergunte para você num banho, pergunte no espelho. Tente hoje, no final do dia, amanhã, se perguntar: por que eu estou me sentindo assim? O que eu fiz para sentir feliz ou sentir triste? Conversa com você mesmo. Você vai ficar um pouco com vergonha de você mesmo. Mas depois de tanto exercitar, você vai começar a se conhecer melhor. E se conhecendo melhor, você torna consciente aquilo que às vezes te faz mal. Faz sentido, gente? Faz sentido? E por isso que a gente se defende tanto. Tem gente que você não pode dizer nada, que ela tem 1001 desculpas. Ou brinca com tudo quando você está falando sério, ou começa a sublimar, ou começa a justificar, racionalizar. Existem vários mecanismos de defesa. Não, eu estou agindo assim por causa disso. Eu estou agindo daquela maneira por causa daquilo. Na verdade, está se defendendo porque está mexendo com uma dor que não aguenta suportar. E aí, você começa a perceber que quando alguém está se defendendo, não adianta você atacar. Muda a estratégia. Entenda que aquilo é uma defesa. E vai por outro caminho. Porque aí você está respeitando a diferença.
O preconceituoso é um mecanismo de defesa em alguns momentos, porque ele acredita, tem muito homem que tem medo de perder a função, o trabalho, a posição para uma mulher. Ele não aceita ser menos do que uma mulher. Então ele está se defendendo. E ao perceber, adianta você ficar atacando, 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 ele não tem essa consciência, porque isso está no inconsciente. Então, quando você quer brigar por uma posição melhor no mercado de trabalho e percebe, você tem limites para entender. Será que essa empresa é para você? Será que esse marido é para você? Será que esse grupo de amigos é para você estar? É o ciclo. Você só se sente mal. Por que você não muda de turma? Muda de tribo, muda de roda. A gente escolhe. O que não faz sentido é ficar reclamando, sabendo que o problema está do outro lado. O que eu estou tentando colocar aqui é identifique, observe. E ao observar e perceber, você desvia o caminho. Porque, mas eu estou vendo que ele é preconceituoso e ele está errado. Você vai ter força de mudar? Aquela pessoa? E mais do que isso, é seu interesse mudar aquela pessoa? Às vezes não. Mude você. E ela, por consequência, será mudada. Para isso a gente tem que saber se comunicar. Se comunicar na forma de falar com as pessoas. E estudos, como por exemplo da Universidade da Califórnia, em 1996, provou que a linguagem corporal, por exemplo, alguém faz um preconceito, se comporta inadequadamente, o corpo fala. Sabe as caretas, a sobrancelha, aquele negócio de a pessoa não abre a boca. Quantas vezes vocês, por ser mulher, a pessoa já te trata, ela não abre a boca, mas você já percebe que ela está reprovando algo. O corpo fala. O corpo fala. Mais do que as palavras. E a entonação também mais do que as palavras. 7% as palavras, 55% o corpo e 38% a entonação. Quer ver um exemplo? Alguém aqui já mandou uma mensagem no WhatsApp e a pessoa te questionou, falando, por que você foi tão grosso? Você escreveu, só que você não escreveu com a intenção de ser grosso, mas a pessoa deu a entonação dela. Por isso que quando você manda um áudio no WhatsApp, aí ela imagina menos porque a entonação já foi dada. Por exemplo, você viu a mensagem? Você viu a mensagem? Você viu a mensagem? Você viu a mensagem? A mesma frase com entonações diferentes vai mudando o sentido da frase. Ou seja, nós temos que ter habilidade para se comunicar, para ganhar espaço no mercado de trabalho, ganhar espaço na vida, sendo o que você já é. E não se diminuindo ou aceitando essas diferenças. Aqui agora eu queria propor um exercício para a gente fazer. É rápido. É um exercício para a gente mudar a nossa comunicação corporal e com essa mudança corporal a gente muda a nossa mente. Eu vou pedir a gentileza de todos levantarem para a gente fazer esse exercício. Gente, é assim, o exercício, você só precisa fazer uma coisinha. Colocar a mão aqui, ó, Mulher Maravilha. Aqui, ó, bem aqui assim, ó. Estufa o peito. Tranquilo. Você vai fechar os olhos e lembrar de um momento positivo que você passou. Qualquer momento. Esse momento pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser qualquer momento. Rodrigo, não tá me vindo nada na cabeça, não avisou antes, eu não sabia. Gente, um momento positivo na sua vida. E a gente vai ficar 2 minutos, é o tempo que vai tocar a música. Acabou, a gente vai parar. Isso é para dizer o quê? O corpo, com uma posição boa, ele te gera efeitos que vai mudar a sua mente. Ou seja, a gente tem ferramentas que pode fazer isso. Então vamos lá. Olhos fechados e vamos pensar em algo positivo. Por 2 minutos, com o peito estufado, mão na cintura.
Alguma sensação boa? Gente, talvez para alguns tenha mais dificuldade. Isso até equipes médicas, antes de entrar em cirurgia, usa isso. E como eu mostrei, existe um estudo que apoia, um estudo de Harvard, que foi verificado as pessoas antes e depois. É lógico, tudo que a gente começa, a gente é amador no início. E de tanto treinar, você começa a se entregar mais para uma situação como essa. Eu vou fazer só mais um exercício, e a gente vai ficar em pé, todo mundo ainda, para mostrar o quanto coisa simples pode mudar aquele dia que nós estamos totalmente para baixo, totalmente desanimado. Detalhe, como por exemplo, esse exercício aqui do Yes. Esse exercício foi desenvolvido pelo maior coach do mundo, que é o Anthony Robbins. No Brasil já é feito por muita gente, como Paulo Vieira, José Roberto Marques e diversos outros. Esse exercício é muito simples. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos estabelecer uma posição totalmente ereta, peito estufado, uma perna na frente, esquerda, direita, o que você preferir, e a gente só vai fazer isso aqui, mas não é assim, ó. Yes, yes, yes. É com força, toda a sua força. Cadê a neném que tava ali? Avisa ela para não assustar. O negócio é violento. Eu sei que alguns vão falar assim, nossa, isso é ridículo. E é. Mas funciona. O importante é que funciona. E eu de verdade, às vezes eu estou antes de uma apresentação, hoje eu não fiz, mas às vezes você está mais nervoso, uma reunião importante, eu vou lá sozinho e faço, eu só não grito tanto igual a gente vai fazer aqui. Mas funciona. Então, vamos tentar? Então vamos lá. Quando eu falar já, eu vou ligar a música e a gente só vai fazer 10 vezes. Yes, yes, yes. E no 10 faz... Rah! Só isso. Eu avisei que era ridículo. Mas funciona. Vamos lá? Então, vai. 1, 2, vai. Yes, 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 yeah! Ah! Ah! Mais uma vez. Yes, 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 yes. Ah! Ah! Aê! É detalhe, é simples, mas a gente se comporta, a gente gera informação para o nosso corpo e muda o nosso estado. Ficar assim, para aquelas pessoas que são mais tímidas, não sei o quê, e às vezes tem vergonha de você com você mesmo, talvez seja um pouquinho mais confortável. Claro. A diferente posição que você está falando, não sei se aqui alguém já assistiu Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Eu vi, Amélia. Aí elas sempre fazem, né, essa posição. Olha que legal. E aí a gente, eu e minha filha saímos no portão um dia, eu estava indo pra academia, aí ela disse, mãe, vamos fazer a posição de lá. Aí eu parei bem na frente assim, fiquei lá, nós duas. Daqui a pouco a gente olhou pro final da rua, tinha 2 amigos da minha filha olhando e falaram assim, vocês são loucas? Você se sente, nossa, eu sou poderosa. Você se sente poderosa. E você sentir poderosa é a melhor coisa para você agir melhor pelo outro, não por você. Porque não interessa o que o outro tá achando de você. Ah, isso é ridículo, vocês são louca. Se você é louca e tá fazendo coisas boas que te faz bem, é o que interessa. É disso que a gente tá falando aqui hoje. O futuro das mulheres no mercado de trabalho é acreditar que ela pode. Ela não se diminuir em função daquela pessoa que tem um preconceito, que tem um probleminha a ser resolvido, e você acreditar que o problema é você. Não é. Não é. Howard Gardner, ele fez um estudo das múltiplas inteligências para mostrar que quem tem um desenvolvimento muito forte do lado esquerdo, muito racional, ele tem dificuldade do lado emocional. E nós aprendemos que a gente tem que desenvolver muito a inteligência racional, técnica, matemática, e esqueceu dessa questão de lidar com gente. Por isso que a sociedade está dando tanto chute, tanto problema. Ninguém quer mais lidar com pessoas. Você liga, a pessoa não atende, ela só quer mandar mensagem, e aí está ficando cada vez mais frio. E a mulher tem um fator diferencial em relação ao homem, porque ela tem um sentimento, essa questão emocional muito mais avançada. Por quê? Por razões específicas da mulher. E é assim. Só que aí, às vezes, a mulher quer se igualar ao homem por achar que o homem está certo. Não! Olha os números como estão mostrando que é o contrário. Não precisa ser igual. Precisa ser você e mostrar o resultado, acreditando que pode. E aí, um estudo de Oxford mostrou
em 2013, a projeção das profissões que deixariam de existir nos próximos 20 anos. A primeira delas era o call center, aquele que segue um script. Olha o que está acontecendo no call center, a gente fala com robô. E por que a gente fala com robô? Porque atender o telefone e repetir o que um robô faria, o robô custa mais barato. E não falha, e não fica doente. Então a gente não tem que agir igual robô. A gente tem que agir igual ser humano, com emoção, com sentimento, entregando verdade e gerando valor, gerando resultado. Como habilidades do futuro, que eu já considero habilidades do presente, o que a gente precisa desenvolver? E aí é como ser humano. É o quê? Inteligência intrapessoal. O que é inteligência intrapessoal? Autoconhecimento. Você tem que se conhecer primeiro de querer conhecer o outro. Ah, mas eu já sei como ele funciona. Eu conheço o outro como a palma da minha mão. Não, conheça você mesmo. Depois, interpessoal, que é saber se relacionar. Social e equipe é saber trabalhar em equipe. Criativa é criar imagem que não foi criada ainda. Não pegar um Lego com a imagem pronta e só montar. É tentar criar, fazer diferente. Aprendedora, aprender sempre. Parabéns para todos que estão aqui. Parabéns. Porque saiu, é desconfortável. Às vezes ficar aqui sentado, por mais que a gente brinca, tenta combinar assuntos diferentes para tentar gerar reflexão, mas parabéns de ter vindo, porque a habilidade aprendedora é buscar, e de alguma forma vocês vieram buscar algo. E o interesse é o primeiro passo para agir de forma diferente e de forma melhor. Educadora, de que vale ter informação e conhecimento se você não compartilhar? Se você não dividir, se você não ensinar? Então, aprenda, mas passe esse conhecimento. Perceba o que está acontecendo ao seu redor. Perceba os preconceituosos. Perceba e ache um caminho estratégico que te faça bem. Manipulação. A gente tem que manipular, e manipular a gente pensa sempre do mal. Manipulação nem sempre é mal. Manipular, você pode manipular para o bem. Quer ver um exemplo? Você vai num hospital de câncer com crianças terminais. E uma criança que fala ali tudo, mas ela está com metástase e você sabe que ela vai morrer. E ela fala assim: tia, eu vou morrer? Você sabe que ela vai morrer. O que você responde? Tia, eu vou morrer? Bom, eu não responderia que ela vai morrer. Eu responderia que ela tentar explicar para ela de uma forma diferente. Porque a palavra morrer é uma palavra muito forte. Mas ela vai. E quando ela faz isso, você está manipulando. Agora, quando eu pergunto isso, tem gente que fala assim: ah, todo mundo vai morrer. Seria uma forma de manipular. Por quê? E é bom isso. Manipular, às vezes, não é para o mal, é para o bem. Para que gerar aquele desconforto? Não vai ajudar em nada. Então, manipular nem sempre é ruim. E a gente tem que ter essa habilidade. Interartificial é entender esse mundo novo com robô, com conectividade e saber o que está acontecendo. Entrar no Olhar Digital, que é um site que mostra tecnologia, tech tudo. Quer dizer, informações do que está acontecendo para você não ficar para trás. Porque você é mulher, mas você é ser humano. Então, independe do sexo, se é mulher ou se é homem, todos precisam saber sobre o que está acontecendo no mercado para ter o seu próprio espaço. Autorresponsabilidade é aquela historinha da barriga, lembra? A responsabilidade é sua. Existe o preconceito e vai continuar existindo. Cada vez menor. Mas você é que vai fazer a diferença ao aceitar ou não aceitar. Aqui não. Eu gero o resultado. E não é se eu sou mulher ou homem que eu vou gerar. Eu vou gerar pela minha competência. E você gera. E você mostra. Como os números vêm mostrando. Como reduzir as objeções que existem para as mulheres no mercado de trabalho? Aí eu gostaria de perguntar para vocês. Quais são as objeções que vocês mais enfrentam hoje? O maior problema que você tem hoje para conseguir buscar uma posição de destaque? Quem contribui? Nenhuma objeção? Um de cada vez, vai. Qual a objeção, gente? Qual é a dificuldade hoje de se posicionar no Areta? Eu não enfrentei essa objeção ainda, mas vejo muito, já ouvi reclamações e acabei de... Meu marido tem uma franquia, eu estou trabalhando com ele no processo seletivo. A orientação da própria franqueadora, vinda de uma mulher, me irritou profundamente. A questão da maternidade. Porque a mãe vai faltar no trabalho. E quando eu, na minha história na empresa, tive justamente uma experiência contrária. A mãe muitas vezes é muito mais engajada e muito mais responsável. Meu ex-sócio brincava, a mãe ela não vem para o trabalho brincar, ela não deixa o filho dela em casa para vir para cá porque ela não tem outra coisa melhor para fazer.
Mas eu acho que é uma objeção ainda muito forte, de que vai engravidar, se tem filho vai ficar em casa cuidando, vai faltar por qualquer coisa. Legal. Eu já perdi uma vaga justamente por causa disso. O recrutador olhou pra mim e falou que você tem filhos? Eu falei, tenho. Na época eu estava separada. Aí você é casada? Eu falei, não, sou separada. Quantos filhos você tem? Eu falei, 2. Tá, mas e se essas crianças ficarem doentes? Você vai ter que levá-las no médico? Foi lógico. É óbvio. Eu falei, mas para as outras coisas tem minha mãe que me auxilia, que minha mãe morava perto de mim. Ah, tá bom. Aí já fez uma cara assim e fez uma anotação. Isso são objeções, são resistências, e nós temos que mostrar isso como os resultados que são gerados. Existem empresas que estão procurando mulheres, existem números, e aí um exemplo como esse que a gente deu no início da palestra é motivo para você argumentar. As mulheres no trabalho, as mulheres no trânsito, as mulheres nas empresas que estão acreditando, está gerando esse resultado superior, segundo a Folha de São Paulo, segundo a Forbes. Então, não é a Vanessa, a Areta, a Alisson, a Gabriela que está falando. São outros lugares, outras fontes que são acreditadas em nível mundial. Então, quando a gente fala de diminuir a objeção para conquistar o espaço de destaque no mercado de trabalho, é mostrar o que você faz de bom. Se você não tem o que mostrar, comece a fazer algo, comece a registrar, comece a fotografar, comece a ter dados seu, específico, de resultados bons que você gerou. E depois, mostre resultados de fontes acreditadas, como uma revista Forbes, como a Folha de São Paulo. Gente, essas pessoas que são ignorantes e preconceituosas, não pesquisa isso. E quando você falar um exemplo desse, você vai fazer o quê com a filha? O que você vai fazer para levar no médico? Eu vou levar no médico, eu vou voltar a trabalhar, só que a minha produtividade é 2 vezes maior. Eu vou sair, voltar e vou produzir mais. O que esse entrevistador falaria? Coçaria a cabeça? No mínimo, você desarmaria ele. O problema é quando a gente fica quieto e não tem o que falar. Então, para responder aquilo que nós convidamos vocês para virem ouvir, o futuro do trabalho para as mulheres no mercado, obtendo uma posição de destaque, reduzindo as objeções, reduzindo as resistências, é estar preparada com informações. Mais um homem não precisa mostrar essas coisas. É essa a justificativa, gente? Isso é um fato, nós já entendemos aqui que isso existe. Se você vai se esconder e ficar do lado da conveniência da reclamação, você não vai para o lado do comprometimento de estar preparado, você não vai conquistar espaço como aquelas mulheres que nós falamos aqui conquistou. Porque essas mulheres fizeram diferença. E vocês vão fazer? Faz sentido isso que a gente está falando? Vocês acreditam que é possível melhorar, mudar a forma de agir para obter mais resultados? Acreditam? Quem aqui, até esse momento, teve um insight e diz assim, eu pensei em algo que realmente eu posso fazer. Por exemplo, essa linha do tempo. Dá para fazer? Essas coisas passam batido. Passam batido. Quando eu saí da empresa em 2016 e eu comecei a procurar emprego, porque eu não tinha certeza se eu ia empreender, viver meu sonho, ou se eu ia voltar para o mercado de trabalho atuando com carteira assinada, eu comecei a escrever tudo isso e eu já vinha escrevendo porque eu tinha sido orientado. Muda completamente. E a pergunta vai ser assim, mas você gerou esse resultado exatamente? Por isso, seja íntegra e coloque coisas verdadeiras. O papel aceita qualquer coisa, mas seja íntegra. E combine com as empresas que você passou para você ter condição de provar. Você pode escrever o que você quiser. Se for mentira, o efeito vai ser 2 vezes pior do que não escrever nada. Se você for íntegra e mostrar todos os resultados que você já gerou, da história, sua missão de vida que você vem construindo, você vai mostrar resultado. E você não vai ficar falando, você vai estar mostrando. E além de você, tem um monte de estatística que é só pesquisar um pouquinho que vocês vão ver o tanto de coisas boas que as mulheres fazem, superior a homens hipócritas que dizem que são melhores só pelo fato de ser homem. Ser homem ou ser mulher não gera resultado. O que gera resultado é atitude, é comportamento e pessoas fazendo as coisas para o bem das outras. E principalmente de si própria. Beleza? Pessoal, eu acredito muito que existem infinitas possibilidades se a gente atuar sem desculpas. Então, chega de desculpas. Chega de dizer que pelo fato de ser mulher não dá. Que pelo fato de ser mulher, você não vai conseguir crescer na carreira. Chega. Se você aceitar isso,
como verdade, você pode liberar a supermulher que existe em você. Porque existe. Se você ainda não percebeu, procure que ela está aí dentro. Talvez tímida, talvez escondida, mas você encontra. É essa mensagem que eu queria passar aqui para vocês hoje. Muito obrigado, gente.